Muito boa noite a todos. Muito boa noite. Espero que possam estar hoje aqui conosco com a mesma satisfação com que eu estou, para falarmos com o professor Adelina Antunes, que nos vai brindar seguramente com o melhor que tem para nos oferecer. Não sei se o conhecerão, ele já está a abanar a cabeça, mas tenho a certeza que será aqui um espaço muito interessante. Não sei se conhecem o professor Adelina Antunes, eu que já conheço com muita sorte, sem dúvida alguma, o professor Adelino já há alguns anos. Já somos colegas e acho que poderei dizer amigos já de alguns anos também. E é um enorme prazer poder estar aqui hoje a falar com ele, enquanto professor do ISEC Lisboa, e com a sua participação neste nosso encontro do Asas para Ler. Ainda assim, porque sei que poderá, na eventualidade, haver alguém que não o conheça, deixem-me dizer-vos que o professor Adelina Antunes, e não vou fazer aqui, e ele já me conhece, sabe que não o farei, não vou fazer aqui uma apresentação de currículo, porque acho que não caberá aqui e não é, sem dúvida, o espaço certo para o fazer. Ele tem um trabalho vastíssimo na área social, é uma pessoa que já dá aulas há muitos anos, não só no ensino superior, mas também no âmbito da formação, inclusivamente, muito recentemente, foi brindado com o prémio da Associação de Formação. É uma pessoa com uma experiência notável em terreno, em campo, na área social, mas não só, na área das crianças, dos adolescentes, mas também da população mais velha, e que, sem dúvida alguma, é a pessoa certa para nos falar do brinquedo livre, que é hoje aquilo que ele nos vai falar sobre, até porque ele próprio é um criador de brinquedos. Sei eu, já tive a oportunidade de ver alguns desses brinquedos, sei o cuidado que põe nos brinquedos que faz e o carinho que lhes deixa, e por isso tenho a certeza que é a pessoa certa para hoje nos falar do brinquedo livre ou do livre brinquedo. Professor Adelino, muito bem-vindo. Esteja à vontade para nos deliciar. Deixe-me apenas dizer aos nossos convidados de hoje que terão a oportunidade, até porque já me disse, de o interromperem e de o questionarem ao longo da sua comunicação, sabendo que para tal bastará colocarem ou levantarem a mão para que nós possamos depois registar as vossas participações e o vosso interesse em colocar alguma questão, e que aqueles que não querendo fazer em voz alta poderão também deixar no bate-papo as impressões que entenderem, os comentários que desejarem, que tenho a certeza o professor Adelina Antunes terá todo o gosto em responder aos mesmos. Uma boa comunicação para todos e um até já. A todos muito boa noite. Deixem-me saudar-vos antes de mais e em primeiro lugar à amiga de velha data, companheiros de algumas lutas também, de alguns projetos. Agradecer-lhe a generosidade da sua apresentação. São os seus olhos que são generosos, o resto é o que se vê, não é nada de especial. E pronto, e saudar-vos a todos e desejar que de alguma forma possamos ter, não aqui uma palestra, mas uma conversa. Daí o meu pedido à Sandrina para que me interrompessem sempre que quisessem, porque eu não sou propriamente um expert da educação, ou então, se calhar, o meu conceito de educação vai muito para além da educação escolástica, se me permitirem assim, ou da educação formal, mas a história dos brinquedos, e agora mais com as netinhas que
que tive sorte que me calhassem, foi sempre alguma coisa que me atraiu, desde o brinquedo tradicional, o brinquedo autoconstruído, e vou passando essa mensagem também, sempre que posso, essa paixão, se quiserem, sempre que posso. Eu vou partilhar aqui a tela convosco, que me vai servir de guião, embora eu de vez em quando tenha que passar assim uns slides à frente, porque a Sandrina já me sancionou aqui. Eu sei que eu esqueci-me que estávamos em tempo de confinamentos e ela já me confinou, pronto. Mas vamos ter com certeza tempo suficiente e também me agrada que possamos depois conversar de forma mais informal, está bem? Ora bem, eu diria que de há alguns anos para cá, que o livro nas mãos da criança e do jovem perdeu algum impacto ou perdeu algum lugar. Diria isto, não com certeza por culpa da criança, mas provavelmente pela exigência dos tempos modernos e também pelos novos desafios que lhe foram postos. No tempo em que eu era criança, eu não tinha muita possibilidade de ter livros, muito menos livros brinquedo, que não existiam nessa altura. O livro brinquedo surge já nos meados do século passado, já eu tinha uns anitos largos e, portanto, já não era criança. Mas não por culpa deles, obviamente, mas porque as novas tecnologias se sobrepuseram francamente à utilização do livro, e hoje penso que se está a fazer algum esforço para recuperar esse lugar que o livro deve ter na nossa vida. Isto só é possível se recuarmos uns anos à idade de bebés e reconhecermos que, tal como das outras coisas, a criança aprende desde o momento em que nasce. Dirão, não, aí ela ainda não sabe o que é que faz e não aprende coisa nenhuma. Aprende. Olha, no primeiro dia sabem as mães que amamentam os filhos que o bebê anda para ali a esgatanhar e nunca mais encontra. É preciso que a mãe o conduza àquilo que é a sua fonte de alimento. Isto é no primeiro ou segundo dia. No terceiro dia ele vai lá diretamente, o que quer dizer que já aprendeu aqui uma relação matemática que é a distância entre um ponto e outro. Portanto, a criança está a aprender desde bebê e aprende com aquilo que o envolve, desde logo com a atitude, com o comportamento, com as palavras, aprende a andar porque vê os adultos andar, aprende a falar porque ouve os adultos falarem, e também se relaciona com os objetos desde a primeira infância, com aqueles que lhe são postos à disposição. Ora bem, o livro é também um objeto que pode, nesta fase, ser um objeto brinquedo, um objeto lúdico-pedagógico, se quiserem, mas vai sendo cada vez mais pedagógico. É o habituar a criança à presença simples da física do livro como objeto, que vai permitir à criança depois tratar o livro inicialmente como um brinquedo e mais tarde como um recurso fértil para novos conhecimentos. Professora Adelina, eu peço desculpa, mas não estamos a ver a tela. Possivelmente está a achar que está a partilhar connosco, mas não está a surgir. Peço desculpa. Espera lá, então, peço desculpa. É que ela aqui estava-me a aparecer, de facto. E agora, já estão a ver? E agora, já estão a ver? Sim, professora Adelino. É só por aí na apresentação. Agora estamos a ver ainda no modo de diapositivo. É só colocar aí para a projeção. Perfeito. Sim, perfeito, mas está aqui a minha cara a chatear. Pronto, já passei para o outro lado. Ok. O livro brinquedo é o quê? É uma coisa que serve para ler ou é uma coisa que serve para brincar? Ou será uma coisa que se relaciona quer com o ler, quer com o brincar? Jogando com a relação entre a linguagem verbal e visual e sensorial, estimulando a imaginação literária e a coordenação motora, o livro brinquedo deve ser considerado
um precioso instrumento lúdico-pedagógico que terá grande interesse para a educação infantil e juvenil e para facilitar a aprendizagem da leitura. Naturalmente que os livros diferem conforme a idade e podem eventualmente ser inicialmente só apenas um objeto que é colorido, que atrai pela sua cor, ou pelas suas figuras, ou pela sua forma. E, portanto, passa a ser aqui apenas e só um brinquedo. Mas é preciso termos a noção de que o brinquedo que não brinca não é brinquedo. E, portanto, é preciso que este livro se transforme gradualmente em livro. As editoras encontraram, de há uns anos para cá, um fértil campo de negócio neste livro brinquedo e cada vez mais aparecem mais ousados. Nem sempre da melhor qualidade, mas alguns muito ousados e a explorarem muito bem todas as capacidades e competências que a criança tem para a idade a que o livro foi feito. É preciso que a criança, desde muito cedo, tal como agarre no seu boneco peluche, que não sabe bem o que é, não sabe se é um leão, se é uma girafa, no princípio, mas que agarre no livro também como um objeto que o atrai, um objeto que ele palpa, um objeto que estimula também as suas competências sensoriais, mas também um objeto que ele pode, de alguma forma, manusear como lhe entender, desde mordiscá-lo, às vezes com grande desgosto dos pais porque estraga as páginas, etc. Veremos isso um pouco mais à frente, mas é importante que desde logo a criança seja habituada à presença física do livro. Naturalmente que precisamos aqui de saber escolher, conforme a idade da criança, conforme os temas que lhe podem interessar e que podem satisfazer a necessidade educativa que os pais lhe querem transmitir, mas também quanto aos materiais e à perigosidade do próprio livro relativamente à segurança da criança. O livro brinquedo, serve, pois, para vir a fomentar o gosto pelo livro e só tendo o gosto pelo livro se pode depois ter o gosto de aprender, através do livro. Eu lembro-me de uma parte da minha infância que eu tinha também aulas de língua portuguesa. Deixem-me tirar isto daqui que está a estorvar, para aquele lado. De língua portuguesa, e eu não era um aluno brilhante nessa área. Também digamos que o professor que eu tinha não era propriamente muito atrativo, e muito menos desafiante. Mas isso durou pouco tempo, porque ele foi substituído e logo na primeira aula o novo professor escreveu no quadro um texto que foi retirando ele próprio da sua imaginação e que me encantou. Era um livro onde tudo era simples, onde tudo era claro, onde tudo era atrativo. A posição das palavras, a construção da própria frase. Ele dizia que é preciso saber escrever bonito. E no fim da aula eu fui ter com ele e disse ao professor, eu também gostava de escrever bonito. Ele disse, rapaz, é fácil. E recomendou-me logo ali, estávamos à beira das férias de Natal, recomendou-me logo ali uma série de pequenos livros que eu devorei nas férias. E a verdade é que ao longo da vida eu cultivei esse gosto por escrever, e por escrever bonito. Ainda hoje eu gosto de agarrar na minha caneta e deixá-la deslizar pelo papel à medida que as ideias me vêm. Por isso, esta questão do livro vem muito da habituação que somos levados a ter do livro, primeiro como objeto, depois como conteúdo. E é preciso que esse livro, como disse, esteja presente na vida das crianças desde os primeiros momentos de vida, desde o livro objeto, o livro meramente lúdico, que atrai pela forma, que atrai pelas figuras, pela cor ou pelo material de que é feito, mas depois evoluindo à medida que a criança cresce, como um objeto que permite explorar cores, texturas, sons, sensibilidade,
criatividade, a imaginação, a fantasia da criança e também as suas emoções e os seus afetos. E finalmente ele vai se transformar um dia num objeto precioso, sem preço, que pode satisfazer a necessidade do conhecimento. Naturalmente que dirão, mas hoje o conhecimento está todo na net. Nem todo e nem sempre da melhor forma. Quanto ao livro, esse sim, posso andar com ele para trás, para diante, alterar, tirar apontamentos, riscar, e posso fazer dele, de facto, alguma coisa preciosa que vou depois guardar no seu sítio adequado, transformando num objeto onde eu vou buscar ou que me vai ajudar a construir o meu próprio pensamento. Quais são as potencialidades do livro como objeto? Desde logo, ao manusear o livro, desfolhá-lo, virá-lo, enfim, como diria o meu avô, fazer dele diabo a sete, promove-se o desenvolvimento da motricidade fina na criança. E isso permite também, depois, esse mesmo livro, proporcionar o conhecimento de diferentes texturas, mas também de imagens, de estilos de escrita e até da forma das letras e da constituição de algumas primeiras palavras. Naturalmente que facilita o usufruto da sensação estética que se pode tirar do próprio livro. É um verdadeiro arauto da vertente lúdica. Com ele, a criança pode brincar. Lembro-me de construirmos torres ou cabaninhas com livros, utilizando o livro como peças fundamentais da construção. Desenvolve-se a sensibilidade, a criatividade, a imaginação e a fantasia da criança. E é importante fixarmos nesta questão da imaginação e da fantasia da criança, tal como também com a sensibilidade e a criatividade, porque hoje se diz que é muito mais fácil utilizar os meios audiovisuais. Eu concordo que talvez seja mais fácil, mas é um pouco limitador deste desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação, da criatividade e da fantasia, na medida em que esses meios nos mostram tudo o que há para fazer com aquele objeto. E, portanto, a criança não necessita de apelar à sua criatividade para conseguir dar corpo à sua imaginação. Eu não sei se vocês estão a ver, mas estou aqui a mostrar um objeto que toda a gente saberá, ou me dirá que isto é uma caneta, correto? Mas deixa-me afastar um bocadinho para poderem ver, mas se eu der isto a uma criança, esta criança pode-me dizer que isto não é uma caneta, é um foguetão. A sua criatividade permite-lhe imaginar a viagem longa que ele vai fazer e até, de alguma forma, encontrar aqui na pontinha a janelinha e o astronauta a sorrir e a dizer adeus. Nós adultos perdemos há muito essa capacidade. Mas se a criança se farta do seu foguetão, então deita-o e passa a ser um TGV. E é nesta capacidade, de facto, de, a partir de um determinado objeto, de um determinado conteúdo, de uma determinada figura, a criança desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação e a fantasia. Ao contrário, muitas vezes, os meios audiovisuais retiram essa oportunidade à criança. Vamos falar, não basta dizer mal dos meios audiovisuais, eles têm coisas boas, vamos falar disso daqui a um pouco. O livro, enquanto objeto, ajuda a encontrar a forma e o verdadeiro sentido da vida. E através de qualquer livro podemos sempre ir ao encontro das orientações curriculares. Cabe, naturalmente, ao professor, ao educador, no caso da educação infantil e até antes disso, de alguma forma, adequar a intencionalidade educativa que põe na sua aula à forma que tem nas mãos o livro, a figura do livro, a capa do livro, etc. Vamos passar aqui um pouco à frente. Já vos disse há bocadinho que durante o século
final do século XVII e durante o século XVIII apareceram os primeiros livros, ainda literatura que nem se poderia chamar muito infantil, infantil talvez pelo conteúdo, mas não pela forma. Mas aquilo que ficou na nossa memória com maior acuidade foi, de facto, a literatura infantil na sua forma verbal. Provavelmente nenhum de vocês esqueceu a ternura de uma história contada pelo pai ao adormecer ou pelos avós durante o serão. É um fenómeno de tradição muito antiga no nosso país e penso que no mundo inteiro. Esta leitura da tradição oral levou-nos a fantasiar, de alguma forma, a fantasiar aquilo que seria provavelmente também o nosso desejo de vida. Estas imagens com os nossos avós, com os nossos mais velhos, vão acompanhar-nos durante toda a vida. E essa, a literatura infantil de tradição oral, é também um património cultural que nós devemos preservar e lançar, espalhar para os outros, de modo que eles o divulgam da mesma forma que divulgaram para nós. O livro é um precioso auxiliar, o livro infantil é um precioso auxiliar da família. Estas cenas familiares que normalmente são acompanhadas por ternura e que passam pelo contacto com o livro infantil, com a leitura das histórias de forma animada, na maior parte das vezes, sim, porque não se conta uma história a uma criança da mesma forma que se conta a um adulto, não se lê uma história a uma criança da mesma forma, e é através desta prática familiar que os pais podem, de alguma forma, passar aos seus filhos, bebés e crianças, o gosto pelo livro, pelo manuseamento do livro e o gosto pela leitura. Há vários tipos de livros brinquedo. Os famosos livros pop-up, que são um tipo especial dos livros, que tem como característica fundamental criar um certo movimento ao mexer nas páginas. Vocês têm aqui a figura à vossa esquerda, eu vou passar para ali, à vossa esquerda. Este é um pequeno exemplo que encontrei na net, mas há imensos livros que, ao abrir, como que explodem lá dentro uma determinada forma, dando à criança a ideia de movimento e de animação da própria história que se quer contar. Depois, os vulgares livros de imagens, muito utilizados na educação infantil, e que são meramente livros que tentam contar uma história com muito poucas ou mesmo nenhumas palavras, mas de forma a que a criança entre pelo livro, entre pela história e consiga ela própria reproduzir as cenas que lá estão através das suas figuras. O livro brinquedo, tradicionalmente designado assim, tem muitas potencialidades e, sobretudo, porque ela prende, cativa a criança para o manuseamento do livro e para a imaginação da história, que muitas vezes ela altera a seu bel prazer, dando-lhe novos fins ou novos conteúdos. Depois também o livro interativo. É um livro que permite à criança entrar nele. São livros que têm buracos ou janelas que se abrem e que nos permitem ir descobrir outras coisas novas. É um livro que permite à criança transformar esse livro como um complemento das suas próprias mãos. Ele manuseia e altera o sentido do próprio livro ou entende-o melhor através do jogo com os desafios do próprio livro. Os livros com abas, toda a gente os conhece. São livros que, como o nome diz, podem ter
abas que se vão puxando e explorando a curiosidade de quem lê. Essas abas, naturalmente, vão revelando novas imagens, ou novas letras, ou novas palavras, ou desafios que permitem à criança, de facto, entrar também ela no conteúdo da própria história e ir descobrindo esse do desenvolvimento da história aos poucos e participando ele também na própria ação. Os livros com texturas. Hoje, felizmente, existe muito esta necessidade de dar às crianças a ver e a sentir diferentes texturas. Isso começa por ser explorado em idades muito, muito novas. E há livros que se baseiam exatamente na conjugação, ou se quiserem, na capacidade de exploração destas texturas, o que satisfaz a criança e ensina a perceber os objetos, a sua essência, a sua forma e também a sua textura, a sua cor, etc. Depois, alguns livros com objetos manipuláveis, não é? Normalmente são livros que, mais do que uma história, são muitas vezes livros que nos trazem a possibilidade de participar em descobertas, que nos fazem participar no jogo, um jogo que é dinâmico, onde eu posso mexer as peças, etc. Muitos destes livros são mesmo utilizados para a divulgação de determinado tipo de jogos ou de descobertas simples que as crianças podem fazer através da manipulação desses objetos. Aqui na figura vemos, por exemplo, um círculo com um ponteiro. Este ponteiro pode servir aqui, a criança vai manuseando e pode servir para muitas coisas, para a divisão do círculo, mas também, por exemplo, para a construção do relógio. E finalmente temos o livro digital. Há o livro digital hoje muito em voga e que se traduz num DVD, por exemplo, que se compra e se leva para casa e se lê. E se lê ou se vê, depende de quem está a manuseá-lo. Esta experiência, apesar de naturalmente termos que nos vangloriar do avanço destas tecnologias, porque elas trouxeram uma capacidade de descoberta imensa, é preciso também perceber que não tem o mesmo valor, ou pelo menos não pode ser utilizado da mesma forma que o livro, designadamente o livro impresso. O livro digital pode, de facto, ser muito atrativo, e convida a criança a interessar-se pela sua leitura, mas muitas vezes na literatura infantil também traz elementos que se tornam ruídos na narrativa em vez de contribuir para os seus efeitos, os seus encantos. Não sei porque é que me apareceu aqui isto, agora deixei de ver, presumo que me estão a ver. Eu deixei de... Sim, estamos a ver, professora Adelino. Ok, A passar. aqui deixa eu ver as imagens, só vejo mesmo a tela. Ok, percebendo isto, naturalmente, cabe a cada um saber escolher. E eu acho que na vida da criança o livro digital tem lugar, mas esse lugar não pode retirar o lugar do livro impresso, do livro objeto. Todos os educadores utilizam muito os livros, sobretudo numa atividade que em todo o mundo se passou a chamar a hora do conto. E a utilização do livro e das histórias lidas ou mediadas, se quiserem, pelo educador, leva a que a criança tenha um contacto muito agradável, através do conteúdo da história, naturalmente, muito agradável com o próprio livro. Na hora do conto, as histórias devem ser lidas, e a presença do livro físico é importante, até para nos valermos das próprias figuras, para ir ilustrando o contar da história. Precisamos, se calhar, de melhorar em alguns casos. Eu tenho assistido a algumas horas do conto. Naturalmente que há educadores que conseguem dar um maior ênfase à história do que outros. Naturalmente que é preciso que este conto e este momento da hora do conto, que é tão agradável para as crianças e que é muitas vezes, digamos, exerce alguma terapia sobre o cansaço da escola,
seja feita desta forma e com esta ênfase com que tinham os antigos serões na lareira ouvindo os avós. A história que se utiliza na hora do conto pode e deve ser enriquecida. Enriquecida com o trabalhar das vozes, enriquecida com o vestuário de quem conta, enriquecida também com a teatralização da própria história, ou então com a utilização dos métodos de role-playing para pôr todas as crianças a interpretar a história e os papéis da história. Pode, portanto, os serões, perdão, a hora do conto, ser um método para provocar a inclusão grupal. E o livro é presença fundamental nesta hora do conto. O livro e o audiovisual. Eu gostava de vos dizer que precisamos de ter algum cuidado, sobretudo no livro audiovisual, se quiserem, infantil, com os seus conteúdos, e precisamos muito bem de ver quem é que os fez, com que objetivos e quais são os seus conteúdos, antes de permitir o visionamento pela criança. Mas também esse cuidado deve ter-se na escolha dos livros para crianças impressos. Eu devo-vos dizer que ainda há muito pouco tempo me vieram mostrar um livro infantil para uma idade dos 5 aos 7 anos, que estava cheio de erros gráficos, erros ortográficos, mas também cheia de imperfeições gráficas. Algumas das figuras eram mesmo muito pouco atrativas. Isto é, não basta que o livro seja infantil para oferecer à criança. Nós precisamos de saber o que está nas mãos da criança. É verdade que temos um velho ditado que nos diz que para a criança, como ela é simples, tudo serve. Não, não é assim. Para a criança tem que ser o melhor. Pode não ser o mais caro, mas tem que ser o de melhor qualidade. Pelo menos tem que ter a qualidade suficiente para que a criança aprenda um dia a gostar de ler e a gostar de escrever. Professora Adelino, vou pegar nessa frase e vou dizer-lhe se pode terminar em 2 ou 3 minutos, porque já tenho aqui algumas questões para si que tenho a certeza que vai querer responder. Relembro então só que o brinquedo que não brinca deixa de ser interessante. E isto também se passa relativamente ao livro. O livro-brinquedo, que não serve como brinquedo, que não diverte a criança, que não atrai a criança e que não desenvolve competências, deixa de ser absolutamente interessante e, portanto, deixa de ser brinquedo. Ok, queria apenas fazer uma referência, porque há bocadinho fiz referência a isto. Nós compramos os livros e depois, muitas vezes, esse livro vai servir de objeto de zanga entre os pais e os filhos, entre os educadores e os educandos, porque o menino estragou o livro. Bom, eu poderia contar-vos aqui uma pequena história, mas vou só dizer que um dia, exatamente por causa disso, e por causa de uma pequenina biblioteca que eu criei numa instituição para as crianças que lá estavam, eu fiquei desorientado, porque vi a maior parte daqueles livros destruídos ou parcialmente destruídos. E repensei ali um bocadinho se me ia zangar seriamente com eles ou se iria tentar encontrar uma forma para eles perceberem que aquilo não se fazia aos livros. E fiz um pequenino ateliê de reparação dos livros, desde reencapar os próprios livros, o reencadernar, até ao restauro de algumas páginas rasgadas, até à preservação do livro, criando sítios próprios para eles estarem a que não se estragassem. Foi um ateliê divertidíssimo de verão e, a partir daquela altura, de facto, notou-se um muito maior cuidado e carinho das crianças na sua manipulação. Antes de vos deixar aqui só com 2 pensamentos, deixa-me ler o velho poema de Miguel Torga, tão conhecido, que diz: brinca enquanto souberes, tudo o que é bom e belo se desaprende. A vida compra e vende a perdição. Aliado e feliz, brinca no mundo da imaginação que nenhum outro mundo contradiz. Brinca instintivamente, como um bicho,
fura os olhos do tempo e à volta do seu pasmo alvar de cabra cega tonta, a saltar e a correr, desafronta o adulto que hás de ser. É através do livro infantil, é através do livro brinquedo que podemos, de facto, criar nas crianças o gosto pela leitura ou pela aprendizagem da leitura e da escrita. Digamos que a maior aventura de um ser humano é viajar, e a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. E o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro, pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros, mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. Auguste Curie. E pronto, eu vou terminar assim, dizendo-vos apenas, reafirmando apenas que os livros são sonhos que seguramos com as mãos. E é importante que estas mãos, tão macias, tão pequeninas, tão perfeitas, consigam ter no seu objeto também livros bonitos, perfeitos, atrativos e que brinquem. Muito obrigado por me terem escutado. E agora vamos ver se eu consigo sair daqui. Se não pode deixar, professora Adelino, como quiser. Muitíssimo obrigada pela sua partilha, pela sua conversa, porque não deixa de ser uma conversa e uma partilha aquilo que nós tivemos hoje consigo, e não podemos de forma alguma ir embora sem que nos possa responder àquelas que são as questões que nos foram surgindo no bate-papo, para além das apreciações de alguns dos nossos convidados. Então tenho aqui uma primeira pergunta para lhe fazer, talvez difícil. O que é que aconselharia a uma mãe cujo filho se recusa a ouvir uma história na hora do conto? Por mais interessante que seja o livro, a história, não tem interesse. A criança opta por cantar ou por dizer que não quer ouvir a história. Olha, Sandrina, é uma pergunta difícil, de facto. Apesar de tudo, a minha velhice permite-me dizer algumas burrices, e eu vou dizer uma. Talvez possa ser considerada muito pueril, mas no fundo, eu também sou um bocado, ainda mantenho a minha alma querida. Eu diria que os pássaros só comem milho na mão das pessoas em quem confiam. E é importante que os pais se façam gostar pelos próprios filhos, tal como o educador. Sabe a Sandrina muito bem como eu, também o professor. Quando eu consigo que o aluno goste de mim, ele está disponível para aprender comigo. Também aqui, eu conheço muito poucos casos de crianças que não gostem de ouvir histórias. Muito poucos casos. E quase sempre é por não desejarem a pessoa que a conta. Então há que mudar isso. Infelizmente, isto não está nas mãos da criança, porque ela não pode mudar de pais ou de educadores. Mas é importante que por trás da história, que a história seja tal qual como as que o meu avô me contava, tenha um conteúdo, tenha uma encadernação de afetos. Sem isto, muito dificilmente a criança vai gostar da história. Se gostar de mim, se gostar também da forma como eu a conto, obviamente ela vai gostar da história e vai aprender com ela. Obrigada. Temos uma outra questão. Considera a narração oral tão importante quanto os álbuns ilustrados? Perdão, não consegui ouvir bem. Considera a narração oral tão importante quanto os álbuns ilustrados? Considero que é mais importante, que a narração oral é mais importante. Nos álbuns ilustrados é possível que a criança, ao vê-los, possa encontrar caminhos de fuga para coisas que eventualmente lhe possam não interessar. Por outro lado, a voz dos avós que contam histórias, como agora a dos educadores que tão bem executam essa tarefa, a voz traz relação, a voz traz afetos. Enquanto que o livro, se conseguirmos sermos nós a manuseá-lo com eles e a transmitir esses afetos, tudo bem, ele pode ser portador dos afetos, mas senão não será apenas o meio físico onde a história está contada.
Quando eu a conto com o livro presente, então melhor tudo isto, porque é a minha voz que transporta os afetos, é a minha voz, e quando digo a minha voz não é apenas a minha voz, é também a minha linguagem gestual, é também a minha linguagem mímica, que transmite esses afetos. Há muito poucos dias, eu vou fazer aqui uma confidência, espero que a minha filha me perdoe. Há muito poucos dias, uma filha que eu tive me caiu do céu, não foi gerada na barriga da minha mulher, mas caiu-me do céu, caiu-nos do céu. Hoje já é grande, hoje já é licenciada, já está a trabalhar, mas contou-me agora no fim de semana passada que um dia destes se emocionou, porque ouviu uma canção, uma balada do Zeca Afonso, e lembrou-se de que era a canção com a qual eu adormecia. Eu estranho que ela se lembre da canção, porque eu cantava tão baixinho ao ouvido dela, com tanto carinho, sim, mas não era propriamente para me expor enquanto cantor. E apesar de tudo, ela se calhar lembrou-se da canção apenas porque ela está carregada de afetos para ela. E isto é importante que nós possamos vermos. Só mesmo para terminarmos, e porque não temos mais questões, quero deixá-lo com as palavras de alguns dos nossos convidados que estão no bate-papo, mas eu acho que lidas em voz alta são mais afetuosas ao ouvido. É o que eu acho. Certamente. Então, tenho quem lhe agradeça pela partilha de Torga e de Auguste Curie, quem lhe agradeça, porque sem dúvida alguma livros rasgados e estragados são livros adorados, porque sem dúvida alguma que nos estocou nesta tão rápida meia hora, com grande profundidade pelas suas palavras, e que mesmo quem não é professora, mas adora livros, ficou muito encantado com esta forma apaixonada como falou dos livros, e também porque, como alguém diz, alguém que está entre nós, sem afetos nada é possível, e que as memórias são algo que nunca devemos deixar quebrar. A doçura da sua voz encanta, e agradecer-lhe por estes 30 minutos de grandes afetos, professora Adelino. Foi sem dúvida alguma, não só para mim, que já o conheço, mas para quem eventualmente não o conhece, 30 minutos que valeram muito a pena. Uma boa noite a todos. Professora Adelino, deixo-lhe o remate final antes de sairmos. Ai, professora Sandrina, é incrível, nós somos amigos há muitos anos e continuamos a tratar-nos por professor. Temos que tentar deixar isso um dia destes. Mas eu queria lhe dizer que um dia eu estive numa sala, num grande anfiteatro, numa sala de cinema, e vi a ousadia de uma professora, sozinha, enfrentar 40 e tal meninos em meio círculo e a ler-lhe uma história com carinho. Lembra-se, professora Sandrina? Verdade. Bom, 30 por uma linha. é verdade, é verdade. Queria deixar apenas dizer aqui que foi apenas um pobre contributo da minha própria sensibilidade e experiência pessoal. Se quiserem saber sobre livros, naturalmente terão que ler outros eruditas maiores do que eu. Hum, mas gostava de deixar como final esta mensagem, que tudo o que fizerem com as crianças, tudo o que fizerem com as crianças, e as mães sabem disso muito bem, sejam criativos, sobretudo, transportem afetos naquilo que fizerem. Todas as mães sabem que a colher não é avião nenhumzinho, não é nenhum aviãozinho que se leva à boca, mas quando a criança não quer comer, lá vai a mãe naquela fantasia levar a colherzinha à boca, dizendo: "Olha o avião!" Ah, não será certamente por este desafio, mas é pelo afeto que estes gestos, estes pequenos gestos que as mães tão bem sabem fazer. E, sobretudo, também os educadores tentam trabalhar todos os dias que a criança passa a ser um bom aluno. Trouxe esta mensagem da minha professora, a minha primeira professora. Eu não tive educadora de infância porque não havia na altura, não é? A minha primeira professora,
que soube sempre mostrar-me, reparem, naquela altura cada professor tinha 2 auxiliares, a vara e a régua, não é? Eram os seus 2 grandes auxiliares, era a vara e a régua. A minha professora nunca usou isso. A minha professora sempre resolveu os conflitos dentro da aula com palavras, com ações e sempre nos transportou para o contacto com o livro. Ela castigava alunos oferecendo-lhe um livrinho e convencendo, na semana seguinte, a teatralizar a história do pequeno livro. E isto eu não vou esquecer. Ela partiu há muito pouco tempo, mas foi uma pessoa extraordinariamente importante na minha vida. Oxalá todos nós possamos deixar essa mensagem. Muito obrigado, Sandrina, por este convite e muito obrigado a todos por me terem escutado. Uma boa noite a todos e espero encontrar-vos já de seguida com Carmen Zita Ferreira. Uma boa noite. Muito obrigado.